Você fez referência também ao nascimento de Jesus, tanto o aspecto mais miraculoso de um suposto nascimento virginal, como também de onde Jesus teria nascido. E aí, Nazaré, Belém, não tem uma discussão assim ou eu estou confundindo as bolas? É, de uma perspectiva histórica, de historiadores que estudam sobre o Jesus histórico, tentando identificar quem foi ele, o mais provável é que ele tenha nascido em Nazaré. E que a ideia de ele ter nascido em Belém seja uma criação teológica posterior dos evangelistas. Isso porque, se nós observarmos, por exemplo, todas as menções a Jesus que nós encontramos no Evangelho de Marcos, também Mateus e Lucas, nunca em nenhum lugar alguém menciona que Jesus é de Belém. Isso a gente só encontra nas narrativas da infância de Jesus. Ele sempre é identificado como o Jesus de Nazaré, ou então como o Galileu, alguma coisa assim, porque a Nazaré fica ali na região da Galileia, enquanto que Belém fica mais na parte de baixo ali. Então, o mais provável, o mais plausível é que ele tenha realmente nascido em Nazaré e tenha se criado ali. E que a ideia de ele ter nascido em Belém seja uma criação teológica posterior, mas que não tenha uma fundamentação histórica plausível ali nesse caso. E existem evidências de que houve esse vilarejo chamado Nazaré, porque eu me lembro de pessoas falarem que não havia muitos indícios assim, e que, ah, mas eu acho que eu já vi também alguma coisa de relance que, na verdade, encontraram algumas coisas aí. Então, Sim. atualize a gente sobre esse tópico também. O que eu já ouvi é alguns, geralmente grupos de ateísmo militante, que defende que Nazaré poderia não ter existido, né? Que ela seria uma coisa porque criou só no quarto século, essas coisas assim. Só que a arqueologia moderna já identificou, sim, que existia um vilarejo, em Nazaré, ali no século I. Isso realmente, nós temos hoje provas arqueológicas em torno disso. Existem até, eu só não me recordo agora exatamente quais eram os fragmentos de cerâmica que foram encontrados, uma coisa assim. Mas o que nós temos de evidência, com base na arqueologia, que é levantado como a população de Nazaré naquela época do primeiro século, é que ela era extremamente pequena, provavelmente contando ali com umas 200, 400 pessoas. Nossa, Então muito pequeno era mesmo. um vilarejinho bem pequeno, bem assim, para o contexto social daquela época, era uma coisa bem insignificante. Era só um Uhum. pequeno vilarejo com algumas pessoas em que ali é que nasceu Jesus de Nazaré, muito provavelmente, né? Uhum. Então, num lugarzinho bem afastado, pequeno, e por ali ele teria tido uma infância comum, sem nada demais, uma vida de camponês, né, com a sua família, e sobre o nascimento virginal. Você já comentou que do ponto de vista histórico não dá para dizer que esse tipo de coisa existe, esse tipo de coisa acontece, é uma questão de fé, né, Jonathan? Mas de Sim. onde vem essa ideia? Assim, se isso é uma questão de fé, existiria um motivo, um contexto teológico para a construção ou para o desenvolvimento dessa crença de que Maria seria virgem? Sim, principalmente a ideia teológica em torno disso é por causa do texto de Isaías, capítulo 7, verso 14, que menciona: Eis que a virgem dará à luz um filho e será chamado tipo Emanuel, né? Essas coisas assim. O que nós temos ali é que a Septuaginta, ela utilizou esse termo em grego como virgem. Mas quando nós observamos ele em hebraico, ele não significa necessariamente uma mulher virgem, que nós temos ali em Isaías 7,14, mas sim que ela seria uma donzela, então uma mulher que ainda não se casou propriamente assim. Mas no contexto do autor que estava escrevendo o texto de Isaías, era um contexto do rei que estava lá presente, um contexto ali por volta do século VII, antes da Era Comum. Não está relacionado a Jesus de Nazaré, que viria 700 anos depois. Mas os cristãos utilizaram esse texto justamente para desenvolver essa ideia de que Maria seria virgem. Por conta dessa interpretação ali de Isaías, capítulo 7, verso 14. Então, é uma construção teológica que foi feita em torno disso, né? Mas agora, por exemplo, os historiadores, eles não podem aceitar isso como, assim, sendo algo histórico, porque nós, como historiadores, nós temos que trabalhar no sentido do que a ciência e do que aquilo que é natural no mundo ocorre. Então, como pessoas não nascem de virgens, isso é uma coisa que acaba assim quebrando as leis naturais do mundo. Então, é por isso que os historiadores não aceitam esse tipo de reivindicação, né? Então, qualquer tipo de reivindicação sobrenatural, no contexto de um historiador que está investigando, ele simplesmente tem que rejeitar.
porque senão nós teríamos que aceitar qualquer tipo de alegação sobrenatural de qualquer religião. Por exemplo, do Islã, nós teríamos que aceitar também a reivindicação sobrenatural de que o Mohammed, o profeta, conseguiu ir com um cavalo alado até Jerusalém, essas coisas assim, que ele realmente ascendeu ao céu. Então, para igualar a nossa pesquisa e não favorecer nenhuma religião, digamos assim, a gente na pesquisa histórica tem que necessariamente rejeitar evidências sobrenaturais, assim, alegações sobrenaturais ou coisas assim, porque senão o trabalho não conseguiria ser feito, né? E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!